Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. Se liga que a gente vai para mais uma aula. Agora a gente vai falar sobre os aspectos urbanos do Brasil. Se liga, se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Se você por acaso ainda não deu like no vídeo, pode dar o like agora ou tudo bem. Eu aguardo para que você dê o like depois e vai compartilhando esse vídeo para todos os seus amigos que estão estudando para a prova da ESA. Se liga que eu tenho feito vários vídeos para a prova da ESA, então aperta aqui no card para que você vá para a playlist e veja todos os assuntos, todos os vídeos que eu já comentei até agora. Tranquilo? Já falei demais, muita recomendação. Toca-lhe a vinheta. Volta aqui para mim, se liga. Olha, presta sua atenção. Quero uma foto desse quadro aqui, não se preocupa. Por quê? Eu vou estar disponibilizando a foto desse quadro nesse primeiro link aqui da descrição, para que você possa justamente acessar e ver todo esse quadro bonitinho. Assim como também as questões que a gente vai matar em sala, justamente aqui bonitinho no link da bio. Então, não vou perder mais muito tempo e a gente vai começar justamente essa primeira aula de urbanização. Vai ser duas aulas, vão ser duas aulas. A primeira que é aspectos urbanos, a outra a urbanização brasileira. Então a gente vai falar sobre as metrópoles brasileiras, tudo, favelização, um pouco mais sobre problemas e violência urbana, também como as chamadas RI10, a urbanização por regiões, tudo na próxima aula. Na primeira aula é justamente a gente vai conversar sobre os aspectos urbanos gerais do Brasil. Então, primeiramente, a gente vai tentar diferenciar o conceito de urbanização e crescimento urbano. A urbanização se dá quando a taxa de crescimento urbana é maior do que de crescimento rural. Então, por exemplo, eu tenho no meu ambiente rural do país, nascem ou se movem 500 pessoas a cada ano. Eu tenho uma taxa de crescimento de 500 pessoas a cada ano. Já no meu ambiente urbano, eu tenho uma taxa de crescimento maior de 600, 700 pessoas. E cada vez crescendo mais. Quer dizer que o meu país está passando pelo processo de urbanização. Então, quando a taxa de crescimento do urbano é maior do que a taxa de crescimento rural, esse nome do processo é de urbanização. O país ele pode estar passando por uma urbanização e ainda ser um país rural. O que define um país rural ou um país urbano? O país rural é quando tem mais da metade da população dentro do campo. Se eu estou falando de um país urbano, eu tenho mais da metade da população dentro da cidade. Então, por exemplo, o Brasil, ele começa a passar pela urbanização a partir ali dos séculos 30 e dos décadas 30 e década 40, justamente do século 20. Então, começa o aspecto da urbanização a surgir ali. Porém, a gente só vai se tornar urbano em 1965, ou seja, a urbanização acontece enquanto o país ainda é rural, mas apenas em 1965 a gente ultrapassa a população do campo, a população da cidade. Ou seja, a gente se torna urbano em 1965, mas aspectos de urbanização já são sentidas, as taxas de crescimento já são sentidas, de fato, a partir de alguns censos já surgidos na década de 40 e 50. Ou seja, a partir desse momento, a gente já definiu o que é urbanização, o crescimento urbano maior do que o rural. Já o crescimento urbano se dá muito pelo aspecto do crescimento da cidade em si. A cidade ela pode crescer de diversas formas, tanto no seu aspecto horizontal quanto no seu aspecto vertical. O processo de verticalização aumenta principalmente de prédios. Isso se dá muito nas áreas centrais, áreas mortas das centrais, onde habitam algumas residências. Aos poucos, a especulação imobiliária aumenta o valor daquilo, justamente as pessoas acabam tendo que sair daquele espaço, as pessoas para morarem, e aí entra o capital imobiliário, compra áreas residenciais e transforma em prédios, justamente para diluir
esse valor investido em apartamentos, justamente porque aquele solo urbano é extremamente caro. Então a verticalização, normalmente, ela está atrelada ao processo do solo urbano caro. Então, normalmente, em locais onde tem a valorização ou supervalorização do solo urbano, gera o processo de verticalização. Já o processo de periurbanização é o crescimento horizontal da cidade, onde áreas que eram mato, aos poucos vão sendo cortados matos, loteados, transformados em casas, e aí o crescimento horizontal, a periurbanização podendo levar uma conurbação, justamente é esse crescimento da periurbanização, a urbanização crescendo por núcleos periféricos. No Brasil, nós temos uma taxa de urbanização de 84%. Essa taxa, na verdade, ela deve ser um pouco menor. Por quê? Porque quem define uma população urbana ou uma população rural são os municípios, pela Constituição de 88. Então, os municípios que vão definir, justamente o prefeito que vai definir junto com os vereadores, o que são áreas urbanas, o que são áreas rurais. Sendo que normalmente, a população urbana, ela tende a pagar o chamado IPTU, que a prefeitura ganha muito mais dinheiro com o IPTU. Já a população rural paga o imposto justamente de terrenos rurais, onde fica sobre o poder federal o recolhimento desse imposto. Então, eu quero que vocês entendam que o imposto sobre o território rural justamente é do governo federal, o imposto vai para o governo, maioria federal, já o IPTU para o governo municipal. Com isso, os municípios tentam ao máximo aumentar as áreas urbanizadas, que eles dizem que são urbanizadas, para aumentar a arrecadação de IPTU e, com isso, não conseguir recolher mais impostos do que eles recolheriam com o imposto de território rural. Então, muito dessa taxa aqui, ela é especulada acima, porque os municípios fazem questão de ampliar a sua zona urbana para além, para fora, de fato, da zona urbana, como ela é, a fim de recolher mais impostos. Então, a taxa de urbanização, ela passa a ser muito discutida, já que o modelo brasileiro é contrário, não é contrário, mas é diferente ao modelo utilizado internacionalmente, como o caso que a ONU ou o Banco Mundial fazem a sua declaração entre população urbana e rural. Com isso, a nosso aspecto urbano e rural, ele pode ter algumas especulações, alguns aspectos a mais, justamente causado pelos os municípios. A cidade é normalmente o local de aglomeração de pessoas, capital, os bens, serviços. Aqui, ó, eu tenho na cidade os meus maiores movimentos de pessoas. É ali onde o fluxo urbano, de fato, está próximo das sedes dos municípios ou nas sedes distritais. Aqui na cidade, eu tenho um predomínio do setor secundário, da indústria, e do setor terciário, dos comércios e serviços e administração pública. Se liga que o setor secundário, além da indústria, também vai pegar o caso de fábricas e construção civil também. O sítio urbano é o local de nascimento das cidades. Aqui no caso do Rio de Janeiro, onde eu moro, o sítio urbano foi no Morro Cara de Cão, depois foi transferido ao Morro do Castelo. Mas ali, a partir dali, surge, se expande a cidade, ou pode se expandir um bairro. Então, é bom que você tenha uma noção da onde você está vendo essa aula, da onde nasceu o seu bairro, da onde nasceu a sua cidade. Justamente qual é o seu sítio urbano muito bem estruturado. Claro que se a gente for avaliar as populações urbanas do Brasil, a sua maioria se concentra no litoral. Isso daí é uma imagem da Ligia Terra, faço questão de botar aí para vocês, dá uma olhada.
Volta aqui para mim. De fato, o litoral apresenta maior percentual de população urbana e a maior quantidade. De fato, as maiores quantidades de população urbana se concentram em Sudeste, Nordeste e Sul. Claro que aqui eu estou falando da quantidade absoluta. Aqui eu estou falando em quantidade. A gente vai ver que na aula que vem, em percentuais relativos, o Nordeste é menos urbanizada. Porém, em percentuais absolutos, ela é a segunda que mais tem gente em quantidade dentro dos centros urbanos. De fato, concentração no Sudeste, Sul e Nordeste em todo o litoral. Aqui eu fiz a questão de colocar em representação a nossa região metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui a cidade principal em vermelho, Rio de Janeiro, e todos os 21 municípios integrados a ela. Isso é justamente uma região metropolitana, onde é um espaço de cidade, uma delimitação de cidades integradas funcionalmente entre si, justamente a uma cidade principal, a conhecida como metrópole. Então, a rede urbana é o que faz muito dessa integração. Uma rede de estradas, aqui eu posso colocar como a BR-101, uma rede de ferroviária, como o caso da Supervia, que abrange toda a Baixada Fluminense e também parte do leste metropolitano. Então, a rede urbana é uma rede de transportes e comunicação que faz essa estruturação. Quanto mais estruturada uma rede urbana, mais integrado a região metropolitana e melhor o patamar daquela cidade em atrair investimentos e capital. Ou seja, muito do que a gente vai conversar sobre planos diretores está justamente a análise sobre a rede urbana daquele espaço, como melhorar, viabilizar cada vez mais o fluxo de pessoas, porque isso mostra a cidade, o espaço dos fluxos entre as pessoas, entre os espaços. Então, a metrópole é a cidade que mais vai atrair a atenção de pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma cidade da Baixada Fluminense chamada de Belfor Roxo, que não tem cinema, não tem teatro, não tem grandes hospitais, não tem grandes universidades. Uma pessoa que quer estudar, uma pessoa que quer ver um filme, uma peça de teatro, uma pessoa que quer fazer uma pós-graduação, trabalhar em um emprego mais especializado, ele precisa sair da sua cidade de Belfor Roxo e vir à cidade justamente da metrópole, a cidade do Rio de Janeiro, para executar esses serviços. Então, a metrópole é uma cidade de polos de bens, capitais e serviços, justamente atraindo pessoas para esses espaços. Então a metrópole, ela atrai pessoas para o seu entorno. Então ela chama todas essas cidades para o entorno, ela gera uma influência, uma hierarquia urbana, onde ela passa a controlar cidades menores, cidades médias e menores sobre ela. Então, por exemplo, se der ruim na economia do Rio de Janeiro, vai dar ruim na economia de todas as cidades no entorno, porque elas estão integradas funcionalmente e economicamente entre si. Conurbação. De fato, eu posso ter dois núcleos urbanos, aqui eu botei o de Duque de Caxias e o do Rio de Janeiro, que aos poucos começam a se expandindo esses núcleos urbanos e pode ocorrer a integração física entre esses núcleos urbanos. Quando eu saio de um núcleo urbano e vou para outro núcleo urbano, eu passo às vezes por uma área rural. Claro que eu tenho um corredor urbano muitas vezes interligando esses dois núcleos. Esses corredores urbanos são muito bem ditos pela Lígia Terra, onde justamente interliga a metrópole a alguma cidade. Mas pode ser que devido à metropolização, essa cidade, a cidade principal, cresça bastante, a outra cidade cresça bastante ao ponto das manchas integrarem entre si, um prédio cresce casas, cresce tudo, ao modo que
um prédio de uma rua está ligado ao prédio de outra rua, sendo que são municípios diferentes. Isso é o processo da conurbação. Pode ser pela integração física ou pode ser pela integração de fluxos econômicos. Por exemplo, eu vou botar aí na imagem, há uma integração física entre Volta Redonda e Barra Mansa. Isso é uma conurbação, mas também há uma integração por fluxos entre Volta Redonda e Barra do Piraí. Não há uma integração física, mas ônibus saem dali de 20 em 20 minutos, de 10 em 10 minutos, ao modo que interligar uma cidade à outra se tornou muito rápido e fácil. Também configura um processo de conurbação. Ocorrência da metropolização, ou seja, o crescimento da cidade principal e todas as cidades integradas da região metropolitana, intensificando a migração pendular, a migração de casa para o trabalho de cada uma dessas áreas. Ou seja, as pessoas vão direto para sua casa para o trabalho ali, direto, todo dia, acorda essa migração da galera que sai de Belford Roxo, vem à cidade do Rio de Janeiro trabalhar. 47% das pessoas que moram em Belford Roxo trabalham na cidade do Rio de Janeiro. E aqui, além da intensificação da migração pendular, eu tenho cada vez mais direcionado a hierarquia urbana. Então, por exemplo, eu trabalhei por um tempo numa cidade logo aqui na ponta do leste metropolitano, chamada de Rio Bonito. O pessoal aqui estava sem emprego. Por quê? A galera de Rio Bonito trabalhava muito em Itaboraí. Aí, Itaboraí caiu justamente por causa do Comperj, que deixou de receber investimentos do Rio de Janeiro, ou seja, Rio de Janeiro deixa de investir em Itaboraí, que deixa de atrair pessoas de Rio Bonito. Ou seja, uma cidade passa a comandar e ter influência sobre outras, a hierarquia urbana, que vai diferenciar entre a clássica e a globalizada. Eu vou colocar as duas para vocês analisarem aí. Volta aqui para mim, a metropolização também se dá pela intensificação da rede urbana, intensificação dos fluxos entre as cidades. Então, se comunicar entre as cidades se torna cada vez mais essencial.